o andar da carruagem aqui. Bem, então hoje nós temos a presença da Tatiane Jacuziel Miranda. A Tati tem terapia ocupacional, é graduada e mestre também em educação física. E a Tati tem uma experiência muito grande, especialmente na área de gestão e organização esportiva. Ela já trabalhou junto a várias organizações, inclusive o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Internacional, e não é à toa, né, por essas e tantas outras qualidades que essa pessoa tem, a gente também, hoje ela também faz parte, ela está nos ajudando como secretária na Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada. Então, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, Tati, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e a gente tem certeza que a gente vai aprender muito com você nessa tarde de hoje. Boa tarde. Eu vou chamando vocês pelo nome para vocês poderem participar junto comigo, tá? Tinha bastante vídeo e áudio que não vou conseguir passar, porque o Google Meet não permite a gente compartilhar o áudio de um arquivo do computador, mas como eu sempre faço pelo Zoom, aí eu só percebi isso agora, eu tinha que ter posto em algum drive para poder passar aqui. Esse áudio estando na apresentação ou o vídeo estando na apresentação, sai mudo, a menos que eu instalasse um outro programinha aqui. Sem problema, querida, fica tranquila. A May tinha me pedido para falar um pouco da história, aí eu tenho até que horas, May? O nosso horário limite é às 18 horas, Tati, então fique à vontade dentro desse tempo. Se você puder parar um pouquinho antes para a gente poder fazer algumas perguntinhas, vai ser excelente. Antes de eu começar a apresentação, alguém fez uma pergunta se o Comitê Paralímpico Brasileiro estava fazendo alguma coisa. Isso é uma das coisas que eles fazem, eles têm lá a Educação Paralímpica, que é um braço da educação do Comitê Paralímpico Brasileiro, e eles oferecem, por exemplo, um curso online gratuito que chama Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte, entre outros cursos vários que são gratuitos, que quem quiser pode consultar na página do Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí, Bruna Poliana, seu nome está aparecendo aqui para mim. Boa tarde, tudo bem com você? Pode ativar seu microfone, Bruna. Bruninha. Quer tentar outra pessoa, Tati? Gabriela Sarto. Gabi, tá por aí? Ih, acho que o pessoal ainda não voltou do papo. Vamos ver. Ó, quem já tá por aqui? O Matheus Terrone, a Andréia Terezinha Gonzalez. Marjorie, a Julie, Marco Aurélio, Então, vamos lá. a Melzinha. Vamos lá. Abre a câmera aí pra gente, pessoal, quem tá presente. Abre para eu saber quem eu... Vou depois perguntar para qualquer um, mas aí para eu chamar alguém que esteja aqui. Aguenta aí que eu tô configurando a câmera, pessoal. A Bruna apareceu. A Bruna apareceu. Vamos lá, Bruninha. Ô, Bruna, me diz aí. Tá, Ian, eu chamo você não precisa abrir a câmera, você só fala. Deise também, eu vou chamando pelo nome, sem problema. Bruna, para, mais olímpico dá o quê? Que palavra gera? Desculpa não responder, eu estava chegando aqui. Cheguei. Não, eu acabei de perguntar. A palavra para, mas a palavra olímpico. Qual o resultado disso? Paralímpico. Paralímpico. Letícia, você, o que você acha que dá o para mais o olímpico? Eu acho que dá o paralímpico também. Paralímpico. Quem mais acha? Alguém acha alguma coisa diferente? Bernardo, você acha que dá alguma coisa diferente? Não tá aí o Bernardo. Eric. Pode ser paralímpico também, não sei. O Eric tem uma outra ideia, ele falou que pode ser paralímpico. Alguém concorda com o Eric? Segundo uns caras que eu li aqui, né, umas coisas mais antigas, estava escrito paralímpico explicando que não tá tão voltado para
para uma coisa acessória às Olimpíadas, né, que está voltado para o paraplégico, no caso, mas é uma nomeação mais antiga. Eu não sei se já mudou efetivamente isso. Então a gente tem duas possibilidades, né? Paralímpico e paralímpico. Ian disse que no paralímpico faz mais sentido. Por que, Ian? Me explica aí. Você tem áudio, isso? Estou falando mais por questão do som das palavras mesmo. Mas é importante uma padronização por ser internacional referente às outras línguas. Que som a gente consegue reproduzir mais em outras línguas, por exemplo? Será que Paralímpico ou Paralympics faz mais sentido em inglês, por exemplo? Tirar esse O fica mais fácil de falar em outras línguas? Acho que tem a ver também com questão de marketing, né? Por ser um evento, qual fica mais... como que eu posso falar, né? Uniforme em várias línguas. Vocês estão indo por um caminho legal. Vou responder aqui. Quem falou paralímpico está correto e quem falou paraolímpico está correto. A forma, não sei se vocês prestaram atenção na forma qual foi a forma eleita pelo professor Gavião. Paralímpico, sem o O. Mas, se você pegar pessoas que trabalhavam muito tempo no desporto paralímpico, eles sempre falam paraolímpico. E sempre foi paralímpico. Mas, em inglês não tem o O, em espanhol não tem o O, em vários idiomas não tem o O. E só em português que a palavra olímpico aparecia de forma escancarada. E essa palavra olímpico tem dono. Henrique Claro Martinelli, quem que é dono dessa palavra? Você tem ideia? Você falou alguma coisa, eu não entendi, Henrique, ficou mudo aqui. Você acha que a quem pertence essa palavra? Acho que o som não está saindo muito bem. Yasmin, o Comitê Olímpico Internacional, Matheus, será? Yasmin Costa, o que você acha? Quem fica mudo, eu volto na pessoa, gente. Se quiser responder agora, senão eu volto, dou outra oportunidade de participar. A Yasmin não quer agora, depois eu te chamo de novo, Yasmin. José Vitor da Silva, o que você acha? José Vitor também não está na aula, meio, ó. Márcia Abraço, Comitê Internacional. Tô pondo falta para todo mundo que a Tati está chamando e não está respondendo, hein? Presta atenção. Nem que seja, não faço ideia, me avisa aí. Não tem problema a câmera, só o áudio basta para mim, eu fico feliz com o áudio, pessoa falando. Essa palavra tem um dono. Bruno, pode falar. Então, a gente teve uma palestra, se não me engano, uma palestra anterior com a... Calma aí que esqueci o nome dela, com a Maria Tereza Leitão. E ela, uma das coisas que eu anotei dela foi justamente ela falando que a Special Olympics era a única organização esportiva do mundo que recebeu autorização para usar o termo além do Comitê Olímpico Internacional. Então, eu concordo com o Terrori. Ela pertence ao Comitê Olímpico Internacional. No Brasil, ao Comitê Olímpico Brasileiro. Via de regra, a gente não pode organizar nem Olimpíadas de Matemática sem pedir permissão para o uso dessa palavra. A Special Olympics conseguiu esse direito de uso porque a Tereza deve ter falado da história e de onde vem, qual era a família que estava ligada, e aí por um relacionamento estreito com o então presidente do COI na época, eles conseguiram essa permissão. Mas ninguém mais tem. Então, havia uma pressão muito grande para que o Brasil adotasse a terminologia paralímpico, sem o O. E a gente passou a adotar essa terminologia por ocasião dos Jogos Rio 2016,
quando houve o lançamento da marca dos Jogos, o Brasil adotou a denominação Paralímpico. Mas aí um de vocês, que eu não me lembro o nome, falou que em português talvez fizesse mais sentido Paralímpico. E muitos linguistas concordam. E a nossa presidente na época também, a Dilma Rousseff, também achou uma grande bobagem mudar para Paralímpico, que não fazia sentido nenhum, isso era uma palhaçada. Aí o que vocês encontrarão? Em todos os textos de legislação, a palavra lá estará Paralímpico. Em todo mundo que trabalha com esporte, Comitê Paralímpico, a palavra lá será Paralímpico. Então é isso o imbróglio do Paralímpico para Olímpico. Agora, alguém quer levantar a mão para eu chamar ou eu continuo chamando assim? Alguém quer participar? Ô, Mei, você quer ir chamando? Pode ir chamando também. Ó, o Henrique até saiu da reunião, coitado, ficou com medo. Eu estou aqui dando estrelinha para quem fala, Tati. Letícia. Fala oi para mim, Letícia. Oi. Oi, Letícia. Me diz aqui, o que é um esporte paralímpico? É um esporte adaptado para as condições daquela população em específico que permitem que ela, na verdade, minha visão, né? Que permitem que ela, como posso dizer, explore os limites dela dentro da condição dela e tenha essa experiência com o esporte competindo ao mesmo nível de outras pessoas com essa mesma, não queria usar essa palavra, né, limitação que não permite que ela faça essa competição com pessoas que não têm a mesma condição que ela. Obrigada, Letícia. Nada para falar, então perdão a minha dicção. Não tem problema, pode pôr estrelinha para ela, Mei. Isis Gabriele. Cadê você, Isis? Tati, o Matheus escreveu no chat. Esporte que está dentro do calendário ou programa das Paralimpíadas, inserido. Valeu, Matheus. Isis? Julie? Oi! Oi! O que é esporte paralímpico? São os esportes que estão dentro da Paralimpíadas, não é? Então, ó, um esporte que não está na Paralimpíada não pode ganhar o nome de paralímpico. Então, é uma definição do que é esporte paralímpico, é bem simples. Então, Letícia, ó, agora, ó, para tirar 10. O que é um esporte paralímpico? Um esporte que está dentro das Olimpíadas. Quase! Que faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Aí eu vou fazer uma pergunta para quem agora? Deixa eu escolher outra pessoa. Francisco, você está por aí? Cri, cri. Ixi, ó, nós não vamos sair do terceiro slide meio, mas tudo bem, né? Francisco, você tá por aí, Francisco? Não. Eric. Oi. Oi. Diz uma coisa. Handball em cadeira de rodas é um esporte paralímpico? Se ele estiver dentro do programa, agora eu não estou lembrado, mas acho que não. Então tá bom, ele não é. Vamos avançar aqui. Não vou passar a lista dos esportes paralímpicos, vou responder uma pergunta da May. Como é que o esporte se torna paralímpico? Existem 3 critérios que guiam essa decisão, que são qualidade, quantidade e diversidade. Ou seja, tem que ter muita gente praticando, mas essa muita gente praticando não pode estar num único continente, num único país. Tem que ter diversidade. E tem que ser de qualidade. Não é um esporte, ai, que bonitinho, a pessoa lá com deficiência. Tem que ser um negócio impressionante, assim, que você olha e fala, uau, que legal. Aí, tudo bem. Aí ele já começa a
poder pleitear se tornar um esporte paralímpico. O professor Gavião falou que tem esporte que entra e esporte que sai. É o mesmo das Olimpíadas, tem esporte que entra e esporte que sai. E todo mundo quer fazer parte dos Jogos porque é uma grande vitrine. Quem quiser depois saber com mais detalhes, mesmo você, May, como é que define se tem quantidade, qualidade e diversidade? Tem que estar presente, por exemplo, em pelo menos 3 regiões do IPC, e aí tem que ser esportes coletivos, praticados em pelo menos 24 países, individuais, tem vários critérios. E aí tem que ter um campeonato mundial sediado há 4 anos. Como é que eu atesto que aquele país tem a prática? Aquele país tem que ter competições, tem que ter participado de uma competição internacional, então tem todo um detalhamento. Aí, esporte paralímpico, a gente fala de Paralimpíada, um negócio muito gigantesco. Esse áudio é muito legal, eu vou tentar imitar o melhor que eu posso aqui. É de um garotinho ligando para o pai dele nas Paralimpíadas do Rio, e ele fala assim: pai, você não acredita, isso aqui é muito legal, é muito legal. É um áudio dele falando com o pai dele. Qual é a visão que esse garoto tem da pessoa com deficiência? É a visão de uma pessoa que faz um negócio que é muito legal. É isso que esse evento de grande porte, que é esse espetáculo, proporciona. Esse menino, é isso que ele acha da pessoa com deficiência. Ela é sensacional, ela faz uma coisa que é impressionante. Isso aqui são imagens também da época dos Jogos no Rio. Quando vocês acham que crianças iam virar 2 travezinhas assim para jogar voleibol sentado? Então, é essa vitrine que proporciona o esporte paralímpico de alto rendimento. Ali do lado é uma cena de uma escola, uma professora num piso super adequado, jogando voleibol sentado também. Aqui é um outro vídeo que depois vocês podem procurar no site do CPB, que chama Legado Imensurável, que é esse legado que você não mede, que não é instalação, mas que é essa mudança que acontece em quem assiste, quem foi lá só para assistir, em quem participa. Eu, uma vez, coordenando os Jogos Pan-Americanos do Rio, a gente recebeu um consultor do Comitê Paralímpico Internacional, um australiano, cadeirante, ex-jogador de basquetebol em cadeira de rodas. Aí ele falou que, assim, o momento que ele, assim, ápice da vida dele foi quando nos Jogos de Sydney, lá na Austrália, eles foram para a final do basquetebol em cadeira de rodas, e o ginásio estava lotado, todo mundo torcendo para ele enquanto cidadão australiano. Até então ele já tinha sido chumbado, aleijado, pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidade especial, mas aquele momento foi o momento em que ele se tornou gente, não importava. Ali eles estavam torcendo para ele enquanto australiano. Então isso é o esporte que proporciona para quem participa uma mudança muito grande também desse sentimento de potencial, porque é isso, o esporte é uma vitrine do que você pode fazer, não do que você não pode fazer. O esporte paralímpico de rendimento. Então, afeta todo mundo, mas isso não é palpável, assim, você não consegue quantificar a instalação, a acessibilidade da cidade, mas é um dos grandes legados de eventos de grande porte, grandes jogos, porque tem uma discussão muito grande se vale a pena, se não vale a pena. Aí, como já são quase... Eu vou perguntar, vai, mais uma pergunta aqui para uma pessoa. Vamos escolher um. Meixo, quem que eu posso escolher agora? Vamos ver. Quem não participou ainda? Quem sabe a professora chamando assim. O Bolt está aí? Estou! Yes! Então, Rafael, me diga qual que é a diferença entre... O que é legado, primeiro, Bolt, você sabe? Legado? Legado? Isso! Legado é, digamos assim, uma marca que aquilo deixou, uma marca que foi deixada por uma pessoa, pelo esporte, pela organização e tal.
Perfeito. E o que é impacto? Você sabe também? Impacto. Não, acho que eu não sei dizer, mas vamos pensar assim, que nem a gente fala na educação física, quando uma pessoa vai começar a fazer educação física, tem a questão da adesão e da aderência, né? Aí o impacto seria mais ligado à adesão da pessoa, quando a pessoa ela gosta tanto daquilo e ela quer começar a fazer, né? Seria tipo isso. Isso pode virar um legado ou não. Pode, né? Pode ficar ou não. É mais ou menos essa ideia. Assim, os jogos têm um impacto. Por exemplo, os Jogos do Rio de Janeiro tiveram impacto no turismo durante os Jogos? Era. Houve, mas esse aumento do turismo durante os Jogos perdura até hoje? Não. Não, então não é legado. Isso foi um impacto que os Jogos tiveram, mas isso não é legado, isso não fica. Então, quando a gente fala muito de grandes eventos, tem uma discussão bem grande de impacto e legado, mas que aqui é só uma provocação. E eu também não vou falar de mais nada além desse legado que eu acho que é um dos mais legais que existe. Muito obrigada, Bolt. Nada. Aqui esse vídeo aqui é muito legal, que vocês não estão vendo. Eu vou deixar o vídeo passando e vou falando um pouquinho, eu paro ele no meio. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma escolinha de esportes em São Paulo, na sua sede, e recebe lá crianças para a prática esportiva. Esse menino, Thiago, apareceu lá, ele não andava, estava na cadeira de rodas, e essa é a mãe dele fazendo o relato do Thiago depois que chegou lá na escolinha. O Thiago chegou lá, e aí depois de participar, o Thiago agora ele anda, o Thiago participa de esportes, aí ela falou que ele passou a comer sozinho, porque ele passou a sentir que ele conseguia fazer as coisas. Então, assim, tanto muda a vida de um atleta de alto rendimento, como é a história do que eu contei, do atleta australiano, como muda a vida do Thiago, que se vai ser atleta de alto rendimento ou não, ninguém sabe, mas olha, ele está em pé, e ele ficava na cadeira de rodas, ele não comia sozinho, e ele já tinha ido a milhões de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, feito de tudo. E como é que ele chegou lá? Essa é uma ação do comitê na Paulista, essa é uma atleta, e foi lá que a mãe tomou conhecimento que tinha isso lá essa escolinha de esporte, passou a levá-lo. Mudou a vida dele, a mãe dele voltou a estudar para poder orientar mais o Thiago, transformou a vida da família. Então, isso é o poder do esporte. É o poder e essa ferramenta preciosa está na mão de vocês. Então, o impacto que isso tem na vida de uma pessoa com deficiência, seja ela iniciação, alto rendimento, porque vocês impactam todos eles. E essa é uma preciosidade que é da educação física. Vou parar aqui, depois vocês podem talvez procurar esse vídeo, que ele é bem legal. É bom que assim ninguém chora muito. Deixa eu ver aqui. Vou pular uma outra parte, que tem aquele vídeo que o professor falou que eu ia passar, mas se sobrar tempo no final eu passo, do menininho na cadeira de rodas jogando basquete. Aqui, que vocês também não estão vendo, mas eu vou soltar as imagens, porque eu tenho o vídeo, porque a imagem ele não quer abrir, mas ele vai abrir. É uma reportagem feita por ocasião dos Jogos de Londres, falando da história do movimento paralímpico. Oculta aqui para eu poder pausar o vídeo. Eu vou correr com o vídeo um pouquinho, só para... Eu posso mostrar ele depois também. Deixa eu começar aqui. Esse senhor que está aqui é o Ludwig Gutmann. Ele é um neurocirurgião, foi um neurocirurgião judeu,
que nasceu numa região que hoje não mais pertence à Alemanha, mas na época era alemã. Ele é considerado o pai do movimento paralímpico. Por conta da Segunda Guerra Mundial, ou até antes, estava ficando muito difícil a vida dele, lá onde ele morava, e ele foi para a Inglaterra, conseguiu ir para lá, e num determinado momento, não no ano que ele foi para lá, porque ele foi para lá em 1939, mas em 1944 ele foi convidado a dirigir a seção de lesados medulares do Hospital de Stoke-Mandeville. Lá, vou falar um pouco da vida dele antes. O Gutmann, quando criança, lá a escola era paga, e os pais dele fizeram muito questão que ele estudasse, todos os filhos. Ele entrou na escola com 9 anos de idade, e aí ele fala, quando ele tem os relatos da vida dele, que uma das aulas que os professores dos quais um dos que ele admirava, porque ele não era bom aluno, ele ia levando com a barriga, chegava no final do ano, ele dava um gás e passava de ano. E o professor de educação física, principalmente nas viagens que eles faziam, era um professor que se aproximava deles e tratava de igual para igual. E aí ele tinha muito apreço ao professor de educação física. Quando ele fez faculdade, ele foi esgrimista durante os anos de faculdade. Então, o esporte o acompanhou, infância, adolescência e juventude. É só para, assim, as pessoas não tiram, assim, do nada as coisas, né? E aí ele durante a Primeira Guerra Mundial, ele tinha 16, 17 anos, ele foi chamado para auxiliar, todo mundo era convocado em hospitais, então é o primeiro contato dele com a área médica, e aí ele resolveu mesmo que queria ser médico, ele fez a faculdade de medicina, e aí ele foi trabalhar, o primeiro hospital que ele foi lá, ele tinha intenção de trabalhar na área de pediatria. E aí ele estava lá na sala de espera para entrevista, passou uma outra pessoa que conhecia, falou, aqui você não vai achar aqui nessa área, melhor você descer lá embaixo, que lá tem vaga, um outro setor, que era da neurologia e neurocirurgia. E foi assim que ele foi parar nessa área, que não foi numa escolha super consciente, mas assim é na nossa vida um monte de coisa. E aí ele se tornou um bom neurocirurgião. E ele sempre estudou muito e sempre compartilhou muito, por conta disso que ele conseguiu ir para a Inglaterra, essa parceria com uma universidade. E depois ele foi convidado para ir lá para Stoke-Mandeville e coordenar essa área dos lesados medulares lá em Stoke-Mandeville. O Gutmann falava assim, que o objetivo dele, com essas pessoas com lesão medular, era torná-las pagadoras de impostos. Bruno Patês, você está por aí? Tô sim, pode falar. Quem paga imposto faz o quê? Não sei se eu entendi a pergunta. Se eu pago imposto, assim, se eu tenho que fazer toda uma declaração, quem ganha, para eu ter obrigada a declarar imposto de renda, eu tenho que fazer o quê? Tem que ter feito o quê? Sei lá, minha pergunta não está muito boa. Ter bens? Trabalhar? Trabalhar. Se eu pago imposto é porque eu trabalho. Sim. 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 Então, ele falava, meu objetivo é tornar essas pessoas que pagam impostos. Pessoa com lesão medular nessa época ela ia morrer. Era isso. Então, quando ele chega lá em Stoke-Mandeville, as pessoas que chegavam lá com lesão medular chegavam num caixote, deitadas assim. Era só fechar a tampa e levar para o cemitério, quase. Então, chegava assim, elas ficavam engessadas daqui até embaixo. E aí, uma pessoa que fica num gesso, parada assim, deitada, o que acontece com ela, Deise? Tem ideia? Oi, repete para mim, por favor. Se eu fico deitado numa mesma posição por, sei lá, meses a fio, o que acontece no meu corpo? Eu esqueci o nome da palavra, mas meio que começa a apodrecer, entre aspas, né? Atrofiar. Fala, Júlia. Escárias, isso. Isso.
Eu só falei, atrofiar os músculos. Isso. Então era isso que acontecia. E o papel deles lá no hospital até ele chegar era afofar o fundo do poço. Então a enfermeira ia lá dar chazinho, era isso. Era tornar esse momento de morte, de despedida, o mais agradável possível. Aí ele chegou lá. Aí ele resolveu que aquilo não dava, assim, que aquelas pessoas ainda tinham vida. E aí vocês acham que assim, ó, e aí, as portas se abriram para ele? A enfermeira, ela só tinha que fazer um chazinho. Agora ele chegou e falou lá, cortou o gesso de todo mundo, abriu as cortinas e falou, agora de 2 em 2 horas tem que virar o fulano. Aí o que elas falam para ele? Volta lá para a Alemanha, o que você veio aqui atormentar? Nós estamos super bem aqui, tudo funciona perfeitamente bem, eles vão morrer. A gente faz a sopinha, o chazinho e fica aqui. Aí ele chegou lá para o diretor do hospital, olha, eu vou precisar disso. Qual é a resposta que ele tem? Você tá maluco? Eles vão morrer. Por que você vai gastar dinheiro com isso? Não faça isso. Ele não foi bem recebido por ninguém. Mas ele era uma pessoa de grande determinação. Ele não estava nem aí. Ele tinha muita segurança do que ele queria fazer e muita segurança do conhecimento que ele tinha. Então ele começa. E você acha que os pacientes, então? Eu tô lá deitado, esperando a morte chegar e me levar. Aí chega o maluco, corta meu gesso. Eu fiquei sempre deitado, me coloque em pé, assim, vai subindo. Almei, sua vez de responder. O que acontece? Cai a pressão ortostática, dá uma tontura, a pessoa desmaia. A pessoa desmaia, a pessoa vomita. Eu tô aqui, tranquilo, deitado. A morte chega daqui a pouco e me leva. Pra que você quer que eu fique aqui passando mal? Os pacientes também não gostaram dele. Ninguém gostou dele. Ninguém. Essa foi a recepção que ele teve. Então, que ele era uma pessoa muito determinada. E aos poucos ele vai indo e conquistando o espaço dele. Então, ele tinha a ala X dele lá, e aí ele coloca esses pacientes em pé, convence essas pessoas que ela ainda tem serventia, porque tanto elas mesmas, elas se entendiam como, acabou, já dei o que tive que dar, fui para a guerra, voltei assim, e é isso a minha vida. Então, ele, desde o paciente até a enfermeira, todo mundo, é um trabalho que ele fez de formiguinha com todo mundo. Aí ele leva para lá, começa oficinas profissionalizantes. E aí ele começa a levar esse pessoal para o boteco, para tomar umas e outras, porque se você quer ter vida, faz parte da vida isso. Começa a levar gente para fazer entretenimento lá dentro do hospital. E aí ele leva o esporte. Não foi a primeira coisa que ele levou. Não é que ele chegou lá e falou, o esporte é a solução de todos os problemas. E aí, num primeiro momento, isso aqui, são imagens de um jogo que parece um boliche na grama. Aí, mesa de sinuca, esse dado que a gente joga assim mesmo, e essa bolinha aqui, não é o nome disso, não é um saco de pancada, né? Um haste de pancada. Aí agora eu preciso de mais um voluntário aqui. Pode escolher, Mê. Deixa eu ver quem está aqui. Francisco, voltou, Francisco? Tá por aí? Fala com a gente então, querido. Abre teu microfone para a professora Tati. Oi, Mê. Francisco, oi. Me diga uma coisa, esses esportes, essas práticas esportivas, que é uma coisa parecida com boliche, a sinuca, o dardo e esse saco de pancada. O que você consegue enxergar neles de similaridades? O que eles têm em comum? Usam movimentos do braço para a pessoa poder realizar o esporte. Membros superiores. Mais alguma coisa?
Não precisa de tanto deslocamento para poder praticá-lo. Dardo, Boa você também. fica parado, a sinuca você tem leves deslocamentos para ficar próximo à bola branca. E já o jogo que parece um boliche, lançamento da bola. Boa, então a gente tem duas já. Usa membros superiores, não tem deslocamentos. Você consegue enxergar uma terceira característica comum? São praticados por pessoas com cadeira de rodas. Isso, todas são, porque eram lá em Stoke Mandeville, nesse hospital. Individual ou coletivo? Individuais. Individuais. Então, individuais, sem deslocamento, membro superior. Obrigada, Francisco. Agora eu preciso de um outro, May. Pode escolher outro. Vamos ver, uma mocinha. A Márcia tá por aí, Marcinha? Tô, professora. Só tá meio barulhinho aqui. A internet também tá um pouco ruim. Márcia da Bahia. A Márcia é nossa estudante indígena, Tati. Perfeito, Márcia. Participação especial de longe. Márcia, aí num segundo momento, chegam lá esse esporte aqui, que é um polo, que é para quem é lá da Inglaterra faz sentido, né? Um polo em cadeira de rodas. E aqui embaixo é um que parece muito com basquete, mas a cesta não tem tabela. É muito similar ao basquete, mas chamava netball. Você consegue me falar características dessas duas práticas? Um caso de diferença entre uma e outra? Pode ser, em comparação com o que a gente viu antes. Essa a de cima, o jogo é mais voltado para o solo, né? E essa outra e a outra em cima é, no caso, mais de arremesso. Essas cadeiras deslocam? Sim. O esporte é individual ou é coletivo? Dá para perceber que é coletivo. É coletivo. Então, é uma mudança grande aqui, né? Dos primeiras práticas para essa segunda, que aí começa o netball, o polo na cadeira de rodas, é outra dinâmica, completamente diferente. Isso. Obrigada, Márcia. Foi de manipulação de objetos. Isso, Ian. O Rafael que falou majoritariamente homens praticam, é porque majoritariamente homens que vinham da Segunda Guerra com lesão medular. Mas tinha mulheres também, mas é um número bem reduzido mesmo. Aí, num terceiro momento, me aparece o tiro com arco. O tiro com arco parece com aqueles primeiros lá ou não? Pode ser no chat, responde sim ou não. Obrigada, May. Parece que a gente voltou lá atrás, né? Nesse sem movimento, parado. Alguém tem uma... Por que será, né, que a gente volta? Parece quase um retrocesso. Alguém tem uma ideia, assim, uma hipótese qualquer? Por que será que ele colocou o tiro com arco, daí trouxe o tiro com arco? Força com o membro superior? Também. Mas eu vou até contar para a gente poder andar um pouquinho mais. Obrigada, viu? Gostei da participação. Ele começa a levar esse pessoal, existiam clubes de tiro com arco lá. Aí ele pega essa pessoa que está na cadeira de rodas e leva no clube de tiro com arco e põe ele do lado de uma outra pessoa em pé. Aí a pessoa em pé vai lá e faz o tiro. Aí o cadeirante vai lá e faz o tiro. E a pessoa em cadeira de rodas consegue ser melhor que a pessoa que está em pé do lado dele, que não está na cadeira de rodas. Aí dessa maneira, ele é um exemplo, assim, a pessoa vive isso. Eu ainda tenho potencial, eu consigo ser melhor que o outro que não está na cadeira de rodas. E o outro que não está na cadeira de rodas fala, puxa, ele está na cadeira de rodas, ele consegue ser melhor que eu. E aí eles conseguem competir de igual para igual com uma pessoa que não tem deficiência. Porque é isso que move o Gutmann. Não é o esporte
pelo esporte, pela reabilitação física. Existe a preocupação de que a pessoa se movimente, consiga se mexer, mas existe essa preocupação maior de reintegrar essa pessoa à sociedade. E essa ideia que nasceu com o Gutmann permanece no movimento paralímpico até hoje. Aí, se a gente chegar hoje até valores, eu não sei se algum professor já falou disso, vocês verão como eles são muito diferentes dos valores olímpicos, e ele vem daqui. Em 1948, a gente ia ter os Jogos Olímpicos em Londres, lá na Inglaterra. Aí o Gutmann resolve fazer um primeiro evento lá no hospital, no mesmo dia da abertura dos Jogos Olímpicos, no mesmo dia, que era lá uma demonstração de tiro com arco, que tinham 14 homens e 2 mulheres participando. Foi o primeiro evento esportivo que aconteceu aonde? No gramado do hospital. E aí ele resolve fazer disso jogos anuais, que eram os Jogos de Stoke-Mandeville, que acontecia todo ano lá no hospital. Ian, quem que organizava os jogos, você acha? Eu acho que a organização, provavelmente no começo, devia vir dele, assim, não vejo tendo muito apoio externo no começo. Acho que era uma coisa, inclusive, que devia cobrar bastante, assim, não só dele, né, mas também da equipe do hospital, talvez os próprios pacientes. É isso, é que nem eu e a May resolvemos fazer jogos da amizade ali no bairro da May. Quem vai trabalhar? Eu, a May, o vizinho. Quem trabalhava lá? Ele, a enfermeira, o físio e todo mundo. E aí, esses jogos, vocês vão vendo aí que vai aumentando o número de participantes. Por exemplo, de 60 a 120. De onde aparece tanta gente assim? O hospital dele tem um número limitado. De onde vêm essas outras pessoas? A pergunta não é retórica, é para vocês responderem mesmo. Quem se habilita? Eu imagino que isso tenha se alastrado pela comunidade, Tati. Talvez alguns pacientes tenham tido alta, retornem, outros que talvez tenham uma deficiência congênita, tenham enxergado a possibilidade de participar. Uma teoria boa. Quem mais? Julie, quer ir você? Eu imaginei que seria a comunidade também, ali da região mesmo, que foi conhecendo os jogos, que descobriram que podiam participar de jogos também. Você acompanha a relatora, né, Julie? Eles vinham de outros hospitais de lá. E como é que vinha de outros hospitais? O Gutmann tinha uma coisa de compartilhar o conhecimento, de educação. Isso, assim, a história do Comitê Paralímpico Brasileiro é muito assim. Ele não se negava a ensinar nada para ninguém. Ele recebia lá muitos outros médicos fazendo, assim, estágio lá. Vocês vão ver, assim, eu não sei como ele tinha mais tempo no dia. Ele começou uma revista científica, ele começou uma comunidade científica, ele começou um monte de coisa, que é a disseminação desse conhecimento. E é assim que ele conseguiu fazer o movimento crescer, disseminando esse conhecimento que ele gerou, que aí ele conseguiu ter esse movimento todo crescer em outros hospitais. Em outros hospitais, não só lá da Inglaterra, mas aí que vocês vão ver que em 1952 já tem uma participação internacional. São médicos que passaram por Stoke-Mandeville e levam isso para seus países. Roma, 1960, porque até então os jogos aconteciam lá em Stoke-Mandeville mesmo, era aquela coisa feita com cartolina na parede. Como é que consegue dinheiro para fazer o evento? Se eu quiser, eu e a May, vamos lá fazer a festa da amizade, né, May? O que a gente poderia fazer para juntar dinheiro? Rifa. Rifa, ele fazia rifa. O que mais que a gente poderia fazer?
Vaquinha. Sim. Vaquinha, Márcia, ele fazia isso, passava o chapéu, pedia para todo mundo. O que mais? Jantar beneficente. Tudo que vocês pensarem aí, ele fazia, porque era isso que ele tinha à disposição. A feijoada. É isso mesmo, feijoada. Só que eu não fazia feijoada, que era na Inglaterra, mas um outro prato lá e vendia essa comida. E pedia voluntários. Ele não tinha nada de dinheiro e o hospital não podia falar: o dinheiro que eu tenho aqui para tratar os pacientes, estou aí, Gutmann, para você fazer seus jogos. Não dá. Então, é assim que ele fazia, com muita determinação. E é assim que na escola, ou sei lá, quem foi para a escola, para onde for, você vai chegar lá, a gente escuta de muitos professores, quando a gente vai dar formação para os professores: mas eu não tenho quadra, eu não tenho espaço. Ele não tinha quadra, ele tinha um gramado do hospital. Ele tinha um estacionamento onde ele jogava lá netball. Eu não tenho quadra. Eu não tenho espaço adequado. Eu não sei isso, não sei aquilo. Ele também não tinha. O que ele tinha? Uma vontade muito grande de fazer acontecer. Conhecimento, ele compartilhava e gerava e pesquisava. Todo esse tempo que ele estava lá, ele continuava pesquisando, indo atrás. E isso serve para a nossa prática cotidiana também. Quando a gente chegar onde a gente for, chega uma pessoa que não sei o que fazer, vai procurar atrás. Não tem o equipamento, não tem. Vamos fazer o que dá para fazer? Quem eu conheço que já fez alguma coisa parecida? É assim para ele, e olha onde nós estamos hoje. Onde está a Paralimpíada hoje? E começou assim, rifa, feijoada, é isso. Não tinha nada, era no gramado do hospital. Onde é que as pessoas ficavam hospedadas? No hospital. Eu só não posso dizer que o evento era caseiro porque era hospitalar, mas é isso. Só que vai crescendo, vai tomando ficando grande, começa a precisar de um comitê de organização dos jogos, começa a existir, ele começa a criar encontros, e aí ele decide que ele tentar fazer em Roma os próximos Jogos de Stoke-Mandeville. Não chamava Paralimpíada, chamavam Jogos de Stoke-Mandeville. E aí ele consegue convencer lá as autoridades italianas, ele consegue levar os Jogos Internacionais de Stoke-Mandeville para Roma. Os Jogos de Roma, hoje, recebem a denominação de primeiros Jogos Paralímpicos. Mas se vocês olharem ali, na medalhinha, como é que chama? Jogos Internacionais de Stoke-Mandeville. Não chamava Paralimpíada. E ele desenha e cria essa primeira logo aqui, com essas frases, essas palavras: unidade, amizade e camaradagem esportiva. E aí, pela primeira vez, os jogos acontecem na mesma cidade dos Jogos Olímpicos, e eles tomam a decisão de tentar fazer isso a cada 4 anos, ter os jogos na mesma cidade dos Jogos Olímpicos, e eles fazem essa tentativa, nem sempre eles conseguem. E isso são imagens dos Jogos de Roma. Eu vou mostrar de Roma e depois imagens dos Jogos de Tóquio. Todos vocês estão vendo, estão na cadeira de rodas, então era a única deficiência que você tinha lá, era lesão medular, cadeirantes. Aí ainda não tinha a participação de outras deficiências. Eu vou falar aqui, na apresentação mais para frente, aparece a entrada das outras deficiências. Mas foi o Gutmann responsável por isso também, porque os outros queriam participar e ele que cria um movimento para incluir as outras deficiências, porque ele fazia muita coisa. Olha só esse esporte aqui, que é quase uma baliza em cadeira de rodas. Isso não existe mais, que é aquilo que a gente estava falando, dos esportes. Olha esse dardo, como é que era. O dardo era, vocês já vão ver. Dardo ao alvo. Olha o transporte adaptado da época. Bom, os jogos vão crescendo, vão ficando bem maiores. Vamos passar mais rapidamente aqui. Em Toronto, 1976, quem que consegue ver um detalhe ali nessa medalha dos jogos? Na imagem no verso da medalha, essa imagem, esse aqui, vamos ver, onde vocês estão vendo o mouse passar. O que é isso aqui?
A May fez uma cara, já sei. Braille? É o Braille, Terezinha. É a primeira vez. Se apareceu o Braille na medalha, quer dizer que agora a gente não tem só cadeirante. Aí, pela primeira vez, a gente começa a ter a participação também dos cegos, baixa visão e paralisados cerebrais. E aí, coordenando os jogos, já tem outras, porque tinha o comitê organizador dos Jogos de Estocolmo-Mandeville, mas aqui começam a ter outras deficiências, começa a ficar tumultuado. Tanto é que... E aí também não tem um nome, chamava Jogos Internacionais de Estocolmo-Mandeville. Mas agora que tem mais que cadeirantes, já não dá para chamar Jogos Internacionais de Estocolmo-Mandeville. E aí, se vocês olharem na medalha aí, chamava Toronto Olimpiada, em Toronto. No ano, há 4 anos depois, chamou-se Olimpíada para os Deficientes. Ainda não tinha o nome de Paralimpíada. Começa a surgir as mascotes. Oi. Volta um slide, eu tenho uma pergunta. Por favor. Eu esqueci o nome, os anéis embaixo da pessoinha aí, esses três. Sim. É para simbolizar a cadeira de rodas também, para além das Olimpíadas? É. Essa é a ideia, quando eles criaram isso. Tá Nossa, bom, pode dar 5 estrelinhas para Daisy de uma vez. Nem pedi para ela falar e ela falou só assim. I know. Em Nova York, por exemplo, olha só como era frágil ainda o movimento. Os Jogos iam acontecer, os Jogos Olímpicos em Los Angeles, os Paralímpicos iam acontecer em Illinois. Aí, de repente, eles falam, não, a gente não vai conseguir realizar os Jogos aqui, não vai dar certo. O que acontece? Stoke-Mandeville fala, não, pode deixar que a gente faz. Os Jogos aconteceram metade em Stoke-Mandeville, metade nos Estados Unidos. Em Stoke-Mandeville, os cadeirantes, e lá, as outras deficiências. Mas aí já começa a aparecer as organizações por grupos de deficiência, outras deficiências, como a IBSA, por cegos e deficientes visuais, e outras mais. E aí já começa também a ter um embrião do que seria o Comitê Paralímpico Internacional, que é o Comitê Internacional de Coordenação de Organizações Esportivas Mundiais para Deficientes. E eles assinam um contrato com a Coreia, que ia fazer os Jogos Olímpicos em Seul em 88. E aí, em 88, é a primeira vez que os Jogos acontecem nesse modelo que a gente tem hoje. Jogos Olímpicos e depois Jogos Paralímpicos. Um como extensão do outro. As mascotes ainda aparecem sempre em dupla, um pouco refletindo aquilo que o Gutmann criou primeiro, que era união, fraternidade e camaradagem esportiva. Elas continuam aqui ainda aparecendo em duplas, e aí aparece o primeiro símbolo paralímpico, que é esses que estão aqui embaixo da tela, esses 5 que vocês podem... Chama Tiger, essa imagem, né? Nas cores que lembram o quê? Onde a gente vê essas cores também? No mundo esportivo. Nas Olimpíadas. Muito bem, Deise, nas Olimpíadas. Teve alguém que não gostou muito disso. Quem será? Alguém? Chuta alguma coisa? Marco, Aurélio? O Ian disse pelo chat, ele disse o COI, Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional não gostou, não. Falou, vocês tratem de inventar outra coisa, que isso aí não vai dar, isso lembra demais o nosso, se vira nos 30 aí. Mas esse foi o primeiro. E ele ainda ficou presente mais um tempo. Em Barcelona, outro grande marco foi que a primeira vez que os jogos se organizaram e se tornaram, de fato, espetacular. Foi uma organização já integrada, porque em Seul eram 2 comitês organizadores separados. Em Barcelona era um único, cuidando dos 2 jogos. Vou falar só do último aqui, que desde 2001 tem um acordo assinado entre o COI e o IPC, que toda cidade que se candidata a sediar os Jogos está se candidatando a sediar Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não existe você se candidatar apenas a Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. A gente já teve 15 edições desde Roma, porque Roma é considerada hoje os primeiros Jogos Paralímpicos, embora na época ainda fossem Jogos Internacionais de Stoke-Mandeville. E a gente talvez tenha a 16ª edição em Tóquio, novamente.
Essa em amarelo está lá destacada porque são os primeiros jogos. Toronto, porque a gente teve a participação de outras deficiências. Seul, Coreia, porque é a primeira vez que eles acontecem de forma combinada com os Jogos Olímpicos. E 92, Barcelona, é o esporte espetáculo. Isso que eu estava falando do Gutmann, como que cresceu o movimento que ele criou? Desde o começo ele fazia pesquisa, investia em tecnologia, criava esse possum, era um negócio que você tentava, através do sopro, para eles conseguirem ligar e desligar equipamentos. Ele contratou bioquímicos, fisiologistas. Em 47, ele fundou essa revista Decode, que era escrita e editada por e paraplégicos. Ele promovia encontros científicos, ele criou a Sociedade Médica Internacional de Paraplegia, e todo esse movimento para incluir as outras deficiências, é que não deu tempo de falar, coordenado por ele. Isso que ele já levava o movimento dos cadeirantes. Esse é o símbolo do Comitê Paralímpico Internacional. Mais 15 minutos, vou tentar fazer aqui em meio. Quem que chuta aqui o porquê dessas cores? Nem ideia, ninguém? Verde, a mata, azul, céu, vermelho, fogo, sei lá, qualquer coisa. Vamos escolher uma pessoa, Mei. Quem que nós vamos escolher aqui para participar? Vamos ver. A Terezinha. Terezinha, você tem uma ideia? Ai, não faço ideia. Nenhuma. O Ian no chat falou que teria a ver as 3 regiões que você comentou. Deixa eu só comentar. Tem que estar no mínimo em 3 regiões, mas são 5 regiões, viu, Ian? Que são mais ou menos os 5 continentes. Mas é um bom chute. Por exemplo, os anéis olímpicos. O que são aquelas cores? O que elas representam? No caso aqui, não. São os continentes nas Olimpíadas, eu falei ali em cima. Isso, nas Olimpíadas é isso, são os continentes. E agora no Paralímpico, o que será que é? Porque só tem 3 aqui, né? Ó, lembram lá da Coreia, a primeira símbolo dos Jogos Paralímpicos? Esse símbolo que a gente associa muito ao Yin e Yang é uma forma muito conhecida lá no Oriente. Disso que se derivou esse símbolo com 5 taiguetes na mesma cor dos Jogos Olímpicos, representando a mesma coisa, os 5 continentes. Mas se eles foram obrigados a mudar. Então aí eles conseguiram uma segunda versão com apenas 3 cores. E aí a frase mote era mente, corpo e espírito. E as cores foram azul, verde e vermelho. E depois essa forma se evolui para o que a gente tem hoje, que é essa daqui. E aí como é que escolhem essas cores? Foi assim. Eles chegaram para o estagiário e falaram assim: estagiário, senta aí, pega um papel e uma caneta. Toma aqui a lista das bandeiras de todos os países. E agora você vai anotando aí. Que cores tem na bandeira do Brasil? Ah, tem. Verde, amarelo, azul. Ah, beleza. Aí, que cores tem na bandeira da Argentina? Ele foi fazendo. Ele fez isso para todos os países. Com certeza foi o estagiário, porque é serviço de estagiário. E aí, no final, perguntaram para ele: quais são as cores que mais aparecem nas bandeiras? Aí ele respondeu assim: azul, verde e vermelho. Esse é o motivo pelo qual são essas as cores. Quais são os valores do Comitê Paralímpico Internacional? Coragem, determinação, inspiração e igualdade. Essa coragem do atleta de vencer barreiras, essa determinação que ele tem de se superar, promovendo igualdade e inspirando inspirar pessoas a mudar a sociedade, mudar tudo. Quem que é? Alguém aqui que sabe mais do COI? Quem era a pessoa? O Ian, você sabe quais são os valores do COI, Ian? Nossa, agora eu não lembro. Eu lembro que era aquele rolê do latim lá, Altius, que é mais rápido, mais forte. Putz,
mais É esse alto, rolê mesmo, perfeito. Altios, sítios, fortes. É muito diferente, não é não? Mais rápido, mais veloz, mais alto e mais forte, de coragem, igualdade, determinação e inspiração? Isso tem a ver com a história do movimento. Obviamente, o COI não pode ficar assim até hoje, ele tem o que eles chamam de valores educacionais, que aí eles trabalham outras coisas também. Mas logo de cara, os valores estampados do esporte paralímpico e do olímpico são muito diferentes. O que eles têm como visão? O que é uma visão? Qual é a visão de uma empresa? A visão é o que eu vejo lá na frente, onde eu quero chegar, isso que é visão. Então, a visão é onde eu quero chegar. Então, onde quer chegar o Comitê Paralímpico Internacional? Criar um mundo inclusivo através do paradesporto. Paradesporto é ferramenta. Ele serve para alguma coisa. Ele não tem um fim em si mesmo. Não é só ganhar a medalha, não é só competir. Qual é a missão? Então, visão é onde eu quero chegar e missão é minha razão de existir. Por que eu existo hoje? Para liderar o movimento paralímpico, supervisionar a entrega dos Jogos Paralímpicos e apoiar seus membros para que atletas alcancem a excelência esportiva. Quem faz parte do Comitê Paralímpico Internacional? Os Comitês Paralímpicos Nacionais, organizações internacionais de esporte para deficientes, federações internacionais e organizações regionais. MEI, alguém já falou de como o esporte paralímpico é dividido, da diferença do olímpico e paralímpico, do tipo de organização? Na aula do Flávio, ele comentou muito rapidamente, assim, mas acho que você pode reforçar, Tati. Tá. Aqui na nossa região, a gente tem o Comitê Paralímpico das Américas, que não tem essa força toda, mas ele existe. O seu correspondente olímpico, que é a ODEPA, tem bem mais força e dinheiro. Esse aqui a gente vai passar. E vou para essa outra parte, então, Mei. Espera aí, vamos fazer assim? Vai ser mais rápido. No esporte paralímpico, a gente tem confederações que cuidam do esporte olímpico e paralímpico, que aqui a gente tem o ciclismo, por exemplo. A Confederação Brasileira de Ciclismo, ela se toma conta tanto do ciclismo olímpico quanto do ciclismo paralímpico. Tem vantagem isso? Tem, Mei? Qual é a vantagem, Mei, que você vê? Eu tomo como exemplo a CBDN, né, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve. A realização das competições, por exemplo, acontecem no mesmo espaço. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para organizar, mas dá muito mais visibilidade, eu acho que para as duas coisas, para o movimento olímpico e para o paralímpico, né? E você vê uma desvantagem, Mei? Do ponto de vista da organização, tem que ser uma coisa muito bem estruturada, né? E também caro, né? Acho que acaba envolvendo mais recursos. Alguém mais vê alguma desvantagem? É uma vantagem. Eu vou morar numa casa que já está construída. Ela já tem parede, janela, teto. Mas ela não é do jeito que eu quero. Não posso querer ter. Ela já está lá feita. Eu entro e me adapto. Ela não foi feita para mim. E às vezes o olímpico toma um tamanho muito grande, isso é muito comum. O paralímpico fica de lado. É o patinho feio. Aí a gente tem confederações que são exclusivamente paralímpicas. Existe a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Ela só se ocupa do basquetebol em cadeira de rodas. Aí a casa foi construída para receber o basquetebol em cadeira de rodas. Foi feita para isso.
E essa é uma vantagem. As pessoas que estão lá estão preocupadas única e exclusivamente com isso, sabem das necessidades específicas. E a desvantagem? Eu tenho que construir a casa do zero. Eu tenho que fazer a fundação, eu tenho que levantar as paredes. A gente tem esportes que tem essa denominação, IOSDs, que são confederações e associações que agrupam um tipo de deficiência, não um esporte específico. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Desportos Deficientes Visuais. Eles têm 4 esportes paralímpicos. Eles têm o judô, eles têm o futebol de 5, o goalball, e eles não se ocupam de apenas um, mas de todos esses. Tudo que está ligado à deficiência visual, por exemplo. E também tem suas vantagens e suas desvantagens. E a MEI, no relatório, cobra isso. MEI não vou falar. Fala que no relatório tem que estar lá discriminado com as vantagens, o que a pessoa acha que é vantagem e desvantagem. Mas pensem, tem vantagem e tem desvantagem também. Como vocês não estão falando, também não vou contar. E a gente tem os esportes, que aí é uma categoria bem diferente, que chama esportes, aqui no Brasil, CPBs, que quem toma conta é o Comitê Paralímpico Brasileiro, e lá fora quem toma conta é o Comitê Paralímpico Internacional. São esportes que, no início, congregavam muitas pessoas dos mais tipos de deficiência. Por exemplo, a natação. Todo mundo nada. O cego, o paralisado cerebral, sem perna, sem braço, todo mundo nada. E, inicialmente, a organização do movimento paralímpico sempre foi feita agrupando os tipos de deficiência. Então, esses que tinham muitos tipos de deficiência junto acabaram ficando sem dono um pouco. E eles estão a cargos do CPB, aqui, Comitê Paralímpico Brasileiro, e lá fora do Comitê Paralímpico Internacional. E também tem grandes vantagens. Por exemplo, o esporte no Brasil que traz mais medalha é atletismo e natação, e quem cuida é o Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem expertise, que sabe manejar bem o dinheiro, captar recursos. Mas tem uma desvantagem, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele só tem a função de ser Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro, além de suas funções enquanto Comitê Paralímpico, ele ainda funciona como uma confederação, como Confederação Brasileira de Atletismo, Confederação Brasileira de Natação, ele tem mais um trabalho adicional. Deixa eu mudar e vou lá para o final só, para uma outra parte. Esse aqui também não. Para encerrar, vou tentar em 5 minutos. Vamos deixar para depois. A gente falou de esporte paralímpico, e agora quem me define o que é esporte adaptado? Porque todo mundo aprendeu qual é a definição de esporte paralímpico. Agora, no final do curso, MEI tem que saber, não tem já? Que é esporte adaptado? Então, me digam aí o que é isso. Pode escrever no chat as definições. Vai lá. Pelo menos 2 definições aqui do que é esporte adaptado. Eu acho que o que eu falei lá no início foi a troca, né? O esporte adaptado é aquele feito para a pessoa com deficiência poder se enquadrar no meio dentro das limitações dela. Obrigada, Letícia. Mais uma definição, já foi uma, só quero 2. Qualquer esporte adaptado para uma pessoa com deficiência. Julie, obrigada. Esporte que usa da modificação de regras, espaços, materiais para se adaptar a um dado grupo. É a definição do Ian. Agora a gente já está na fartura aqui. A gente vai chegar na definição de esporte adaptado, e aí tem alguns autores que, por exemplo, o goalball não foi um esporte que foi adaptado de um outro esporte. E alguém já deve ter falado disso aqui na disciplina. Matheus, esporte adaptado é aquele que se adapta à pessoa com deficiência, incluindo as modificações necessárias para ser realizado. E alguns autores definem, por exemplo, o goalball, que foi um esporte criado para pessoas com deficiência, como não sendo um esporte adaptado, e sim um esporte para pessoas com deficiência. Agora, eu li as definições de vocês, e aí tem essa de um professor português, que é o Davi Rodrigues, e o Davi Rodrigues diz assim: adaptar é adequar a exigência da tarefa ao nível de desempenho do executante.
Ele não fala quem é esse executante. Ele não fala se ele tem deficiência ou não. Então, assim, o professor de educação física, sabe o que ele faz quando ele trabalha esporte na escola? Ele faz esporte adaptado. Porque ele vai trabalhar com basquete no 5º ano e no 9º ano, e ele não faz a mesma aula. Ele adapta, em função do quê? Do nível de desempenho do executante dele. Aí, se eu dou aula na prefeitura, e aí eu dou aula de hidroginástica para senhoras, ou eu dou aula para pessoal mais jovem de hidroginástica, o que eu faço? Eu adapto. Todos vocês vão trabalhar com esporte adaptado. Cotidianamente. E todos vocês têm essa capacidade de adaptar. E, assim, alguém falou ali, o que a gente adapta? Tudo. As regras, o Ian falou, tudo se adapta. Tudo. O Ian falou lá um tanto de coisa e vocês podem pensar em milhões de coisas. Alguém reconhece essa casinha aqui? A May reconhece. A casa de quem, May? João de Barro. A Terezinha que tá lá na Bahia, não é? A Márcia. Márcia, lá tem João de Barro, Márcia? Ela tá aqui ainda, deixa eu ver. Márcia, ela tem? João de Barro tem bastante, muito. E a casa demais. é assim também? É. Olha só. Então, a casa do João de Barro, aqui do estado de São Paulo, e lá no fim do mundo, é igualzinha. Lá é mais quente que aqui. Ele não consegue fazer uma janelinha? Não consegue adaptar a casa dele? Um puxadinho para ter mais sombra? Essa capacidade de adaptar é nossa, do ser humano, e está dentro de cada um de vocês. Todos vocês têm essa capacidade. Quando vocês receberem uma criança que para vocês parece ser mais difícil, com ou sem deficiência, não importa. O Davi Rodrigues, ele diz ainda que adaptar não é facilitar. Ele fala que tornar uma atividade mais exigente em termos perceptivos, tomada de decisão, desempenho motor ou elaboração cognitiva é também adaptar. Porque a gente tem essa mania de achar que adaptar é facilitar, é tornar mais palatável. Não! Quando você está dando aula, você adapta para ficar mais desafiador, para ficar mais interessante. Isso também é adaptar. Então, adaptar é o que a gente já sabe fazer. Então, aí vocês tiveram 8 encontros sobre isso, porque faz... Vocês já sabiam fazer isso. Isso é que ninguém contou para vocês, mas vocês sabem. Vocês fazem isso sem ser no esporte. Ah, eu quero fazer uma receita de bolo de quem cozinha. Ah, não tem isso. Ah, coloca outra coisa. Adaptei. Eu quero ir para festa, eu quero ir com a tal roupa. Ah, essa roupa tá suja. Vou pegar outra. Isso é adaptar. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Na nossa vida, a gente vive adaptando. E aí a gente tem que enxergar que a gente consegue, sabe fazer isso e transfere isso para a nossa prática profissional também. Porque a gente adapta o dia todo, o tempo todo, a gente faz isso. Bom, aqui o Davi, ele vai falar um pouco disso. Essa é uma tirinha que apareceu muito no dia de professor, ela aparece muito, e aí eles estão lá e ela pergunta assim, eu me pergunto o que fazem os professores. Aí ele responde, a diferença, minha amiga, eles fazem a diferença. E é isso que vocês vão fazer, quando vocês, não só no trabalho, mas na vida, todo mundo tem esse potencial de fazer a diferença, de mudar e de adaptar. Acho que é isso, meio, 15 minutos antes, hein? No tempo. Maravilha, Tati. Legal, pessoal. Quem puder abrir as câmeras para a gente fazer algumas perguntinhas para a Tati. Enquanto isso, Tati, ficou uma perguntinha lá atrás da Vanessa. A gente está conversando, você comentou os 3 aspectos, né? Que fazem com que uma modalidade possa se tornar olímpica. Ela perguntou por que algumas modalidades deixam de ser paralímpicas? Porque há um processo de revisão sempre, porque tem gente sempre querendo fazer parte. Então, você não ganhou e é para todo sempre.
Isso é sempre revisto. Isso faz com que todos trabalhem sempre, porque senão você se acomoda. Eu já estou lá, pronto. Não, você tem que ficar continuamente trabalhando para que a sua modalidade seja atrativa para a televisão, por exemplo, porque o maior recurso dos jogos de PC vem da venda de direito de imagens. Se é muito chato de ver, ninguém vai querer assistir. Então, não é um passaporte garantido, assim, eu entrei, agora estou tranquilo. Não, a cada ano tem, porque tem sempre modalidades querendo entrar. Então, aí tem sempre essa disputa. Por isso que algumas saem e outras voltam. O futebol de 7 saiu e foi excelente para eles. Eles agora têm um jogo muito mais interessante. E eles querem voltar, eles mudaram as regras, mudaram um monte de coisa. Eles não concordam comigo, mas é isso que eu penso. Joia, Tati. Eu acho que você deu para a gente uma visão muito rica, muito detalhada dessa história toda a vivência do Gutmann e toda essa evolução dos Jogos Paralímpicos, né? E falou também um pouquinho do papel do esporte como agente de transformação social, né? E os comitês paralímpicos nacionais, no caso o Comitê Paralímpico Brasileiro, também tem um papel muito grande nesse sentido, né? De ir além do esporte propriamente dito. Você poderia comentar rapidamente para a gente algumas das ações que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem realizado, fora essas que a gente vê por aí, né? Que são as competições em si? Eles têm um trabalho, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem um braço que chama Educação Paralímpica e um que chama Academia Paralímpica. A Academia Paralímpica se encarrega de publicações, principalmente, e pesquisa, que isso também faz crescer, e a Educação Paralímpica, ela tem um foco na formação de recursos humanos, é um foco muito grande. Então, faz formação para profissionais de educação física de redes municipais e estaduais de educação, promove congressos e eventos com esse foco também, não o foco do alto rendimento. Faz um trabalho lá em sua sede, que é em São Paulo, que é um lugar muito legal. Eles estão agora, vocês não têm oportunidade de ir, mas se fosse em outros tempos, a MEI podia levar todo mundo lá para conhecer. Lá eles têm a escolinha, obviamente a escolinha atende aquela região, mas eles têm um projeto, uma proposta, e estão fazendo de ter outros centros de treinamento, pelo menos 20, no Brasil como um todo. E aí poder replicar isso nesses 20 centros de treinamento, porque o centro de treinamento é muito legal, faz um trabalho super legal, tanto com atletas de alto rendimento quanto iniciação, mas está em São Paulo. E aí como é que tenta chegar no resto do Brasil? Através do curso de formação, atualmente muitos deles estão online. Eles têm também, para aqueles que desejam, pessoas com deficiência, desejam iniciar uma prática, agora eles também têm um site que eu não me lembro, que você tem lá aulas, e se você tem dúvida, tem uma pessoa de plantão lá, você liga, a pessoa te atende e tira suas dúvidas com relação àquela aula, isso para as pessoas com deficiência, né, que querem iniciar a prática esportiva e não sabem por onde começar. Então, eles estão fazendo um trabalho, tentando fazer, porque o Brasil é muito grande, o potencial que o Brasil tem é imenso, muito por conta do seu tamanho também, né. Tá mudo, Mei? Joia, Tati. A Daíse tem uma pergunta de ordem pessoal para você. Ela gostaria de saber da sua experiência. Primeiro você fez TO e depois você fez educação física. Em que momento você sentiu essa vontade de trabalhar com pessoas com deficiência? A terapia ocupacional lida muito com pessoa com deficiência. Eu, desde que me formei, trabalho com esporte paralímpico. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Mas, assim como o Gutmann não escolheu trabalhar com lesados medulares, também não foi uma escolha super, não, vou agora trabalhar com esporte paralímpico. Teve um mundial de goalball no Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade, mas eu fazia à noite educação física, e você não vive muito a faculdade. Mas aí uma pessoa falou, por que você não vai fazer lá o curso de árbitros? Porque estavam precisando de juiz de linha, ou seja, mas para ficar lá só repondo bola. Vai, porque você fala idiomas, vai ser bom.
Eu fui fazer o curso, era gratuito, não tem nada a perder, fui lá fazer. Enquanto lá eu estava, uma pessoa que não me conhecia, eu não conhecia a pessoa, virou para mim e falou assim, você não quer trabalhar na organização do evento? Ah, quero, lá no Rio. Aí eu fui, e aí eu fiquei no esporte paralímpico desde sempre. Sorte nossa, né, Tati? E, assim, eu trabalhei muito, assim, comecei como voluntária. Assim como a gente tem muita gente no esporte paralímpico, começou como voluntário. E aí o fato de ter na faculdade a disciplina, como tem aí, né, May, ajuda a gente a saber onde a gente pode se voluntariar também, a ter acesso a isso, né? E até hoje, né, Tati, a gente continua trabalhando como voluntário, sim. né? Eu acho muito importante, porque por mais que a gente estude, tenha títulos e tenha experiência, eu acho que essa experiência do voluntariado é muito importante, né? Não só no começo da carreira, que acho que é onde surgem muitas oportunidades, né? Mas para a gente aprender de forma geral um monte de outros aspectos aí relacionados a essa questão, né? É super legal ser voluntário, gente. Tem pessoas que tiram férias no período de jogos, porque Jogos Olímpicos e Paralímpicos não se fazem. Acende a luz, por favor. Sem voluntários, é impossível, é uma organização muito grande. E aí você tem voluntários do mundo inteiro trabalhando nos jogos, e todo mundo adora, é uma experiência sensacional. Mas apesar de eu ter começado como voluntária, ainda trabalhar como voluntária, também gostaria de dizer para vocês que, assim, não se ganha mal, dá para viver com isso. Eu trabalhei no Comitê Paralímpico Brasileiro, era na época a Associação Brasileira de Esportes para Cegos, em comitês organizadores, então tem como viver disso. Não é que você, obviamente, dependendo de onde você começa, você tem que ralar muito, não é que todo mundo vai ter uma experiência fácil e tal. Gostando, você vai indo e vai caminhando, e tem áreas nas quais você ganha muito bem dentro desse contexto do desporto paralímpico. Tem mais uma perguntinha aqui do Bolt. Ele pergunta se existe algum movimento para uma Olimpíada de esportes unificados. A Tereza falou um pouquinho, né, do esporte unificado na semana passada, que seriam esportes envolvendo pessoas com e sem deficiência ao mesmo tempo. Você vê alguma perspectiva nisso, Tati? Como um movimento paralelo, não substituindo ao que já existe. Os Jogos Olímpicos têm um tamanho assim gigantesco, o Paralímpico também, e é uma vitrine sem igual. E eles, por exemplo, não poderiam acontecer junto, o tamanho deles não permite que você faça número de atletas e tal, não permite que essas pessoas estejam no mesmo evento, seria um negócio, assim, estratosférico. Então, esse movimento dos esportes unificados, que é muito legal, provavelmente vai caminhar como caminha Special Olympics, que é muito grande, muito forte, tem um corpo imenso, e caminha de forma paralela. Os deficientes intelectuais estão nos Jogos Paralímpicos, mas, de fato, assim, por que eles estão lá se tem um movimento tão legal como a Special Olympics? Porque a Special Olympics não tem a vitrine que tem o esporte paralímpico. E, pessoalmente, eu acho que o lugar mais adequado para eles é na Special Olympics e não nos Jogos Paralímpicos. Mas isso tem a ver com essa vitrine mesmo, com aparecer. E essa dificuldade, não sei, né, a questão das surdo-olimpíadas, Tati, é um movimento que também corre em paralelo, né, e por conta dessa resistência da comunidade surda e entender a surdez como uma deficiência, né, eles preferem entender isso como um aspecto cultural, né, mas também tem isso não acaba afastando, né, os surdos do movimento paralímpico também. Eles começaram, né, eles estavam no início, tanto aqui no Brasil, quanto quando a primeira reunião para fundar o Comitê Paralímpico Brasileiro, eles estavam. E eles foram o primeiro grupo de deficiência a se organizar e ter eventos esportivos. Fomos uma opção enquanto grupo. Se vocês andarem na rua e perguntar para o primeiro surdo, por que vocês não querem participar de Jogos Paralímpicos? Não é assim que funciona.
É uma decisão do grupo. Se você é surdo e amputado, então você tem que ter passado na fila da deficiência 2 vezes, você pode participar de uma Paralimpíada e ela está preparada para você. Por exemplo, o bloco de partida da natação, ele tem uma luz. Se você for surdo e não consegue escutar o tiro, você vê a luz. A mesma coisa o tiro de partida do atletismo. Então, a gente tem alguns surdos nos jogos, mas porque eles passaram mais de uma vez na fila da deficiência. Então, eles têm uma outra deficiência associada. Se a sua única deficiência é a surdez, você não é elegível para os Jogos Paralímpicos. Mas é uma opção deles enquanto grupo, assim como dos deficientes intelectuais, é um desejo deles enquanto grupo estar lá também. Interessante essa perspectiva. Por mais que, assim, ó, estar na Paralimpíada, um deficiente intelectual, para quem está assistindo, é muito complicado, porque você não é visível a deficiência. Você não entende o que essa pessoa está fazendo lá, por que ela está lá. É bem difícil até para explicar. Uhum. Muito bom, querida. Tati, a gente podia passar horas aqui ouvindo você falar. Você tem uma didática incrível, super obrigada. Aprendemos demais com a sua aula e somos muito gratos por você, pelo professor Gavião terem participado Peraí, conosco. deixa ele falar tchau para vocês. Você quer falar tchau aqui junto também? Vem cá que eu vou tirar o... Pode jogar confete, Mei. Ei! Gente... Peraí. Deixa eu sair um pouquinho rápido. Peraí, já volto. Ele já volta. Ai, meu Deus, o que ele vai aprontar? Já até sei, já tô vendo já. Daqui a pouco ele chega aqui com surpresa. Vamos ver. Suspense. Tchan, 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 tchan. Gente, esse é o professor Gavião, viu? Sempre surpreendendo. Ó, estão aqui na expectativa. Peraí que ele vai aparecer. Vamos lá. Oh, querido, muito obrigada, Gavião, por essa alegria contagiante que faz a gente se apaixonar cada vez mais, né, pelo esporte adaptado, pelo movimento paralímpico e por tudo que você tem feito, né, você e a Tati contribuindo aí conosco ao longo dessa história, viu? Muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite. Você quer deixar alguma palavrinha para o grupo? Eu já falei para vocês que eu te amo. Eu amo vocês, né? Que eu amo vocês, Eu ia falar para a Mei. Já falei, Mei, para você hoje que eu te amo, Mei. Hoje não, Gavião. Então, tá falado. Então, tá bom, querido. Gente, muito obrigada. Depois eu falo com vocês por aqui, ó. Vou só dar as últimas coordenadas aqui para a turminha, porque eu sei que vocês devem estar cheio de coisas para fazer aí, e eu tenho que finalizar alguns aspectos formais aqui da disciplina com eles. Então, muito obrigada. Foi uma grande aprendizagem para nós. Obrigadão mesmo. Tchau. Tchau. Turminha, fica mais um pouquinho aqui comigo, viu?